hoje é um vídeo polêmico, mas que eu quis trazer pra vocês, porque da mesma forma que vocês gostam quando eu trago as minhas melhores leituras, vocês, querendo ou não, gostam de uma boa fofoquinha e às vezes gostam de me ver falando mal de livros, então eu decidi trazer as minhas piores leituras do primeiro semestre de 2023 ranqueada, hein? E antes de falar quais foram essas leituras que mais me decepcionaram no primeiro semestre, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, pois eu não falo só mal de livros não, eu falo muito bem também, muita lista, unboxing, enfim. Se você gosta desse assunto, você veio ao canal certo. Lembrando que no mês de julho estamos comemorando os 2 anos de canal e está rolando sorteio de um livro da sua wishlist no valor de até R$50. E aqui no comentário fixado vai estar as regras para você participar do sorteio, caso você queira comprar qualquer coisa da Amazon. Inclusive, se você quiser comprar qualquer um desses livros, mesmo que eu não recomendo, você pode utilizar o link do canal aqui da Amazon ou comprar qualquer outra coisa, você não paga nada mais por isso, me ajuda com a pequena comissão. E caso você queira pagar barato nos seus livros, faço convite para você entrar no grupo de promoções do Telegram, que também estará aqui na descrição. Agora, lenga-lenga, porque eu quase não falo mal aqui de livros nesse canal e eu estou ansiosa para compartilhar as minhas maiores decepções desse semestre. Bom, pessoal, eu não gosto muito de vir falar mal de livros na internet, principalmente porque eu acho que não existe um livro ruim. Eu acho que cada leitor tem uma experiência de leitura e cada livro tem sim muitas questões entrelaçadas, como o período que a pessoa estava lendo, o momento, enfim. Saibam que esses livros não são péssimos, horrorosos, não é isso, eu não quero defamar o autor ou muito menos o livro, mas são livros que realmente me decepcionaram de uma certa forma, porque eu criei uma expectativa muito alta para aquela história, ou de certa forma não conversaram comigo e muitas vezes eu acabei quase entrando numa ressaca literária ao fazer a leitura deles. Então são livros que não funcionaram para mim, mas está tudo bem ter funcionado e ser o seu favorito. Não me cancelem, tudo bem? Ó, são ao total 6 livros, então é praticamente um livro para cada mês do ano, né, do primeiro semestre. E eu vou começar do menos pior até o pior. Então vocês vão ter que saber no final qual foi a maior decepção e o pior livro de todos desse primeiro semestre. A maioria deles eu li em e-book ou até no Kindle Limited. Eu só tenho um livro em edição física, então vou deixar as fotinhas passando. E o primeiro livro, que na realidade foi uma HQ, vou deixar a foto aqui, é Mordida. Dei 3,5 estrelas, não é uma nota ruim, muito pelo contrário. No entanto, eu tinha uma expectativa muito alta e não me foi entregue. Ou seja, eu dei graças ao bom Deus que eu li no Kindle Limited quando ficou disponível, porque essa HQ custa quase R$50 pra cima. Por muitos meses eu desejei, porque eu adorava os outros livros da autora, da Sarah Adams, que tem aqueles outros quadrinhos, outros cartoons que eu tinha até na estante, mas já me desapeguei. Eu gostava demais. Aí eu coloquei muita expectativa. Fui ler Mordida e é muito divertido, foi uma leitura bem rápida, em menos de, sei lá, 2 horas, acho que 1 hora e pouca, nem isso, eu finalizei essa leitura, foi legal, foi uma coisa assim gostosinha, mas eu me decepcionei porque eu tinha uma expectativa muito grande, principalmente porque eu achava que seria uma história de início, meio e fim. E na realidade o que nos foi apresentado era a mesma pegada dos outros quadrinhos da autora, onde a gente tinha tirinhas. E eu achei isso estranho, porque como tinha uma pegada de um lobisomem que se apaixonava por uma vampira e vice-versa, eu achei que ela ia criar uma narrativa, desde quando eles se conheceram até quando eles desenvolveram o romance e, sei lá, terminar a HQ, entendeu? Então, na verdade, foi divertido em alguns momentos, alguns takezinhos, foi bem legal, só que eu senti falta dessa história de início, meio e fim. Eu achei que foi tudo muito solto, algumas tirinhas eu gostei bastante, mas outras eu achei mais do mesmo. No final das contas, eu acho que eu criei uma expectativa pela edição que tava linda, de capa dura, em tecido e tudo mais, e todo mundo falava que era uma história grandiosa e maravilhosa, e eu me decepcionei porque eu coloquei muitas expectativas. Não estou falando que é ruim, muito pelo contrário, mas eu esperava mais, principalmente porque eu achei que, diferente dos outros livros da autora, esse teria sim um quadrinho onde a gente teria cartoons, né, quadrinhos, tirinhas, que eles se conversassem uma história homogênea, né, que tivesse um início, um meio e fim. E aí o fim ficou tipo, tá bom, praticamente cada tirinha
né, acabava a história. Entendeu? Então, não funcionou muito pra mim e eu dei 3 estrelas e meia, o que não é uma nota ruim. Bora pro próximo. Uma das minhas decepções que eu tinha muita expectativa e que até, sei lá, um terço do livro, quase na metade, vamos dizer assim, eu estava gostando muito, é o livro Diz que Tê para Titias. Vou deixar a capa aqui. Inclusive, esse eu dei 3 estrelas, mas talvez hoje eu daria 3 estrelas e meia. Eu fico dividida entre 3 e 3,5, mas no Scooby está com 3 estrelas. Por que não funcionou pra mim? Porque, gente, eu acho que foi um pouco além do que no momento que eu fiz a leitura eu estava tolerando essa questão de um livro muito engraçado, que foge muito da realidade, um grande pastelão. No primeiro um terço do livro, eu adorei. Foi devorável a leitura, extremamente fluida, me soltou muitas gargalhadas. Aqui a gente vai ter uma história de 4 tias e uma sobrinha, onde elas meio que têm um comércio em família, que é coisas para casamento. Uma é cabeleireira, outra é maquiadora, uma faz bolo, outra canta e a sobrinha bate fotos. Elas têm esse comércio familiar de promoção de casamentos. A mãe da nossa personagem vai criar um perfil falso, tipo num Tinder, e ela vai encontrar um cara para ela fazer um encontro. A nossa mocinha vai nesse encontro e ela acaba matando o cara do encontro. E aí o corpo vai parar o quê? Com o bolo e as comidas desse casamento gigantescos que elas vão fazer para mais de 2.000 convidados. E essa primeira parte eu achei muito divertida, eu ri muito, principalmente as mensagens trocadas entre a mãe e o suposto namorado, né, que ele era um cara assim que tinha uma malícia e a mãe não sacava, tipo berinjela e tudo mais, ela achou que tava falando sobre comida, e daí, gente, essa parte eu gostei demais. Só que a partir do momento que elas chegaram no hotel, que as coisas foram se desenvolvendo, eu achei que foi uma grande mentira, não me convenceu. Eu sei que é um livro de não ficção, sabe? E tudo bem, tem muitos livros que fogem muito da realidade, só que esse ficou pra mim muito forçado em determinados pontos, como por exemplo assim, um hotel que não tem câmeras, que não tem um sistema de segurança, foi tanta coisa errada, sabe? Que no final eu fiquei assim me achando uma grande pastelada. Então assim, esse livro funciona muito pra muitas pessoas, é extremamente divertido, foi favoritado por muitas pessoas, só que pra mim fugiu tanto da realidade que eu não consegui, tipo, acreditar que seria possível acontecer aquilo. E às vezes pode ter sido o tempo que eu estava fazendo a leitura que me fez não embarcar na onda, sabe? Pode ser que no momento meu de vida que eu estava passando, eu não estava muito pro lado da comédia. Então, foi uma das grandes decepções pelo fato que todo mundo favoritava, todo mundo recomendava, pra sair de ressaca literária, pra isso, aquilo, outro. Inclusive, eu indico pra ressaca literária, porque ele foi muito fluido. Eu li, tipo, com o clube de leitura da Ju, e eu li muito rápido as metas do clube. Só que no final, eu achei tudo muito forçado. Então, foi uma decepção pra mim, sim, com 3 estrelas, e que eu ainda recomendo a leitura, caso você goste dessa pegada bem assim pastelão, sabe? Se você consegue fazer uma leitura que você sabe que vai ter elementos que fogem um pouco da realidade, da coisa do possível ter acontecido, então essa leitura funciona pra você. Eu já fui com muitas expectativas e não funcionou. Bora pro próximo. Uma novela que não funcionou pra mim, que faz parte do livro Odeio Te Amar, da Lee Hasselwood, foi Presa com Você. Vou deixar a capa aqui da novela Presa com Você. Eu dei 3 estrelas, mas quase a sensação é que eu queria dar 2 estrelas e meia. Sem dúvida alguma, essa foi uma das novelas que, na minha visão, daquele Odeio Te Amar, foi a mais cansativa e a menos que eu consegui me conectar e que eu achei que era mais do mesmo. Enfim, não gostei dessa leitura. Entre as 3 novelas, essa sem dúvida alguma pra mim poderia ser descartada. A premissa é muito interessante porque a gente vai ter uma engenheira civil, onde ela vai ficar presa com um ex-crush, ex-namorado, no elevador. Eles vão ficar presos por horas e vão ter que conversar e colocar os pontos nos is de um rompimento repentino no relacionamento. Até aí a premissa estava bem legal, achei bem interessante. No entanto, quando eu fui ver o desenvolvimento da novela, eu não gostei. Para início de conversa, eles têm um insta-love. Para mim, é muito difícil me convencer com insta-love. Principalmente
quando é numa novela, porque a gente tem menos páginas, e aí eles já se amam do nada, aleatoriamente. Ela conhece um cara num café, rola uma química entre eles, do nada eles passam aquele dia inteiro juntos, o que é meio improvável de acontecer, já que as pessoas têm vida, as pessoas trabalham, mas enfim. Eles meio que passam juntos naquele dia, rola assim uma química muito forte entre os dois, eles fazem um rally-rola, e aí quando a gente vai ver no dia seguinte, ela está super encantada, só que ele trabalha para uma empresa de engenharia arqui-inimiga da empresa que ela trabalha. E meio que ela vai se sentir usada por ver uma das ideias dela sendo roubada pela empresa dele. E coincidentemente, logo depois dos dois terem começado a se relacionar, e ela teria comentado com ele sim sobre essas ideias. E é isso, a história em si, e a gente vai ver todo o desenvolver dessa história, da briga dos dois no elevador. Só que achei, tipo assim, muito cheio de mimimi, muita coisa que poderia ter sido uma breve conversa, uma carga muito emocional e sentimental, sendo que tu conheceu o cara no dia anterior, entende? E aí já quer colocar todas as dificuldades do mundo naquela pessoa que ela conheceu em um dia, acreditar fielmente numa pessoa que do nada aparece na sua vida. Então assim, eu achei muito forçado e por eu estar lendo muito ali Hazelwood, eu achei muito parecidas as características dos personagens, né, a forma deles em si, tipo, tanto a característica física como a emotiva deles com outros personagens de outras histórias. E eu achei, tipo assim, cara, ela só tá fazendo por fazer essa história. Pra mim, essa problemática não me convenceu. Eles terem ficado horas presos e pra terem conversado sobre uma coisa que eles poderiam ter conversado antes. Eles trabalhavam no mesmo prédio, como é que eles não se cruzaram antes? Então assim, gente, não me convenceu, não gostei. Dei 3 estrelas, mas comparando a Disque T para Titias, eu daria 2,5 estrelas ou aumentaria meia estrela para Disque T para Titias. Esse me fez ficar com raiva de revirar meus olhinhos. Agora bora para a próxima leitura. Gente, eu não sei de onde que eu tirei que era 6 leituras, eu acho que no início do vídeo eu comentei, mas na realidade são 5. 5 piores leituras. Eu já tava querendo colocar mais uma leitura sem ter. Que bom que só foram 5 decepções e eu que sou ignorante e eu contei errado. Mas são 5, tá? Então bora pra penúltima. Vou deixar a foto aqui, que é um conto, A Noite Cai. Eu li pra maratona de carnaval esse conto, ele é bem curtinho, ele estava disponível no Kindle Unlimited, acredito que ele ainda esteja, é nacional, e eu acho que eu não gosto tanto assim de conto, essa é a realidade. Eu já sou mais difícil de me apegar a uma história que é um conto, porque é mais curto do que uma novela. E aí, se o conto não me conquista logo de início, dificilmente eu vou conseguir ir até o fim gostando. E já esse conto eu dei somente 2,5 estrelas, porque eu achei muito sem sentido, cansativo, e vocês vão entender o porquê. A gente vai ter a história de uma moça que ela estuda numa faculdade, é quase que ela seja ancestrais de bruxas, algo assim. Envolve um pouco da religião, que eu achei, de origens africanas, que eu achei bem interessante, mas, pelo que eu entendi, ela era uma bruxa que ela caçava lobisomens, algo assim. Em contrapartida, vai ter o quê? Uma crush na faculdade dela, que ela é apaixonada por essa garota, e essa garota vai virar o quê? Lobisomem! E aí ela tem até a meia-noite para passar em sei lá quantas igrejas, fazer sei lá o quê, para conseguir quebrar esse encanto, senão ela vai se tornar lobisomem pro resto da vida. E aí fica nesse impasse, elas vão ter que passar em várias igrejas, vão de carro e tal. A gente achei, tipo, teve uma hora que eu não aguentava mais ver eles irem para mesmas igrejas, fazer os rituais, fazer as coisas, e aí ao mesmo tempo tinha todo aquele clã de lobisomens que queria que aquela moça virasse um lobisomem, o seu padrasto também, acho que é padrasto ou tio, não lembro. E aí eles faziam coisas pra tentar meio que atrasar ela. E aí eu fiquei pensando assim, cara, se ela sabia que ela tinha que passar nessas igrejas, por que ela já não foi antes? Por que ela deixa pra ir, tipo, faltando 2, 3 horas, nem isso, pra acabar o período, sabe? Então assim, eu achei um pouco viagem e eu achei muito repetitivo o que eles tinham que fazer e a quantidade excessiva de vezes que eles tinham que ir em igrejas e fazer todo o mesmo processo. O que eu achei cansativo.
principalmente por ser um conto, já é uma coisa mais reduzida. Eu acho que poderia ser simplificada essa parte e ter trabalhado mais as outras partes que envolviam as duas personagens, sabe? Eu achei que ficou algumas pontas soltas e no final das contas eu dei 2,5 estrelas e é um dos contos pra mim que é mais esquecíveis da minha memória, no sentido de que, beleza, eu lembro, mas eu lembro mais dessa coisa deles irem igreja em igreja, 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 pra fazer as coisas que precisava fazer pra quebrar a maldição. Mas é só isso, entendeu? Então eu não recomendo. Acho que existem outros contos mais elaborados. Não digo que seja horrível, não é isso. Longe de mim, a autora escreveu um conto que tem a sua significância, mas comigo não funcionou. Primeiro porque eu não sou muito fã de fantasia, segundo que eu não sou muito fã de contos, então talvez realmente só não seja o estilo de escrita e de livro pra mim. E é isso, tá tudo bem. Bora então saber, afinal de contas, qual é o pior livro. E o pior livro do semestre, esse não teve escapatória, foi realmente o pior. Eu acho que vocês pegaram um spoiler dessa listinha com o pior lá na tag dos 50%. Caso você não tenha visto, eu vou ver se eu lembro de deixar nos cards. Ou basta voltar alguns vídeos que eu respondi à tão aclamada book tag dos 50%. Mas não tem como. Fisgados pelo Amor, da Tessa Bailey. Vou deixar a foto aqui. Foi a minha pior leitura do semestre. Eu fui guerreira, tá? Eu fui guerreira, eu não abandonei, eu fui até o fim. Demorei quase um mês pra ler esse livro, que é um livro que é mais hot do que outra coisa. Faltou o romance. E aí, livros hot, geralmente eu leio muito rápido. E esse eu demorei quase um mês pra ler de tão chato que eu achei. Nossa, gente, eu tenho um vídeo que eu falo exatamente sobre esse livro e aconteceu naquele verão, então eu não vou me prender tanto aos detalhes, só que em resumo a gente vai ter a história da irmã que aparece em Aconteceu Naquele Verão. Ela trabalha para um produtor de filmes. O sonho dela é ser produtora musical de trilhas sonoras do filme, mas, no entanto, atualmente ela trabalha mais como secretária pessoal, né, então, do diretor dos filmes. Em contrapartida, ela tem uma amizade, assim, bem interessante com um dos pescadores que ela conheceu quando a irmã ficou em Aconteceu Naquele Verão por uns meses. Eles trocam mensagens diariamente entre si e a ideia é que fosse um Friends to Lover, mas faltou Friends pra mim. No início tinha bem bacana as trocas, só que depois, gente, o mocinho ficou tão chato, porque daí ele ficava o tempo todo desse assim, tipo, ai, ela é muito perfeita pra mim, ai, eu sou um lixo, ai, eu sou um cocô. E daí, tipo, não desenvolvia. Eu sei que ele tinha os traumas da vida dele, só que aí a gente ficou assim, reclamando, que eu achei chato. E a nossa mocinha tinha um crush enorme pelo chefe dela e que ela meio que queria mostrar pra ele o quanto ela era poderosa. E aí, tipo, teve alguns pontos que eu gostei dessa questão, só que no final das contas o cara começou a gostar dela, mas ela já tava gostando pelo amigo. Aí meio que teve um triângulo amoroso sem ter. Ai, gente, sei lá, eu achei um livro vazio, sem muita mensagem, e pra mim não foi nenhuma leitura prazerosa porque foi cansativa. Eu tinha muita expectativa porque eu gostei do Aconteceu Naquele Verão. Eu li um dia aquele outro livro. Esse eu demorei um mês, pra vocês verem realmente o quanto não conversou a história comigo. E pra mim teve muitos momentos que eu acho que a autora poderia ter reduzido algumas páginas do livro, porque ficava num ciclo vicioso de eles repetirem a mesma coisa, do cara ser extremamente ciumento com ela, mas ao mesmo tempo não dava o braço a torcer de ter esse relacionamento, de ficar inseguro. E eu sei que é interessante a questão que a autora traz, onde tenta trazer o ponto onde um homem também pode ser visto como objeto sexual, mas ai, gente, eu achei muito cansativo, muito cansativo. Então, assim, eu recomendo. Cara, se tu gosta de hot, eu acho que tem outros livros hot mais desenvolvidos. Se tu gosta de romance, não tem tanto romance assim nesse livro. Se tu gosta de Britney Cherry, eu acho que é o nome assim nessa altura, onde a gente geralmente tem personagens quebrados, problemáticos, ou até a Colleen Hoover, porque tem esses personagens mais assim mimizentos, eu acho que daí vai funcionar pra ti. Pra mim, eu não passo muito pano, então eu acho que por isso que não me entrou essa história, entendeu? Porque eu achei que o cara podia muito bem ter ido na terapia e já ter resolvido aqueles problemas, do que ter ficado páginas e páginas e páginas reclamando sem parar da vida dele, de quanto ele era classificado
pelos outros, pelas pessoas da aldeia, que ela não deveria andar com ele, que senão eles iam achar que ela era uma qualquer. Então assim, gente, essa foi a minha pior leitura do semestre, sem dúvida alguma. E essa foi então as minhas piores leituras e decepções. Comentem aí se vocês são contrários, e tá tudo bem se vocês amarem esses livros, não me odeiem, mas comentem aí qual foi a sua maior decepção literária. Aliás, agora o nosso canal tem um clube de membros. No clube de membros, com R$ 7,99, você participa de lives exclusivas, maratonas literárias, desafio Desencalha e sorteios. Então, bora lá entrar pro clube de membros, assim vocês me ajudam de uma forma mais direta a continuar criando conteúdo aqui na internet. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!